dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais uma vez, nós vamos falar de genética. Só que agora o negócio vai mudar um pouco de figura, porque nós vamos tratar dos chamados genes ligados. Até agora, foi extremamente tranquilo trabalhar a genética, uma vez que os genes estavam em cromossomos separados. Agora, nós vamos ter os chamados genes ligados. Então, como a gente falou, até o momento, trabalhamos com as questões de dihibridismo, polihibridismo, considerando que os genes estavam em cromossomos separados. Você tinha aqui, olha, um gene A, que estava num determinado cromossomo, e um gene B em um outro cromossomo. Ou seja, na hora da segregação, na hora da separação, na formação gamética, você teria o quê? Um gene A e o gene Azinho, eles iriam segregar de forma independente, assim como o B e o Bzinho, e entre eles também. Você analisava eles completamente separados. Agora, iremos analisar os chamados genes ligados. Quando o gene está no mesmo cromossomo. Que é isso, professor? Pois é. Aqui a gente tinha, em tese, duas possibilidades. Aqui a gente tinha 4 possibilidades de eventos. Aqui, em tese, nós teremos duas possibilidades. Nossa, professor, não entendi. Ah, presta atenção. Como a gente já trabalhou no dihibridismo, que eu já tinha falado, que é os genes separados, você tinha o gene Azão, o gene Azinho, em cromossomos homólogos, o Bzão e o Bzinho, seus cromossomos homólogos. E na hora de segregar, você teria o quê? Num dihíbrido, por exemplo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Você segregava o quê? 25% de Azão, Bzão. Por quê? O Azão poderia combinar com o Bzão, ok? O Azão poderia também combinar com quem? Com o Bzinho, 25%. O Azinho com o Bzão, 25%, o Azinho com o Bzinho, 25%. Olha que lindo, maravilhoso, a gente sempre trabalhou isso, chamado de segregação independente, era a segunda lei de Mendel. Tá? Ou seja, os genes estão em cromossomos separados e segregam de forma independente. Agora o bicho muda de figura. Por que isso, professor? Porque no linkage a gente vai tratar da análise de genes que estão no mesmo cromossomo. Então, quando 2 ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados no mesmo cromossomo, a herança é chamada de herança de vinculação gênica. Olha só, o Azão e o Azinho estão no mesmo, o Azão e o Bzão estão no mesmo cromossomo e o outro no cromossomo homólogo. Na hora da separação, em vez de 4 possíveis eventos, você tem quantos possíveis eventos? 2. Vai ser Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, porque se separou. Ah, nossa, professor, pelo amor de Deus! Calma, que o negócio ainda vai ficar pior. Por que vai ficar pior? Gente, o ano passado, quando nós estávamos explicando o processo de meiose, expliquei para vocês que durante a fase, principalmente da anáfase 1, da meiose, acontecia um processo chamado de quê? Crossing over. O que é mesmo crossing over? É a permuta gênica, a troca de materiais genéticos. Ou seja, você tem aqui, olha, durante a prófase 1 da meiose, o que acontece? O material genético se condensava. Lembrando que a prófase 1 era dividida em leptóteno, zigóteno, paquítono, diplóteno, diacidese, né? Led Zeppelin deu dinheiro. Aí o que acontece? Os cromossomos se condensavam. No zigóteno eles começavam a formar uma sinapse. No paquítono faziam o crossing over e o quiasma terminava na diacinese, que era a separação das cromátides. Lembrando, qual era a função ideal desse processo? Era fazer o quê? Aumentar a probabilidade genética. Ou seja, se você olha agora em genética, como é que isso vai acontecer? Você tinha lá, olha, um gene Azinho, gene Azão, o gene Bzinho, gene Bzão, Czinho, Czão. Em tese, durante o processo de segregação, pelo menos em tese, você teria somente o quê? Gametas Azinho, Bzinho, Czinho e gametas Azão, Bzão, Czão. Esses gametas aqui, que separam do cromossomo original, a gente chama de gameta parental. São os gametas parentais. Aí o que vai acontecer?
Quando vai acontecer no processo, lembrando que durante o processo os cromossomos se duplicam, cada um deles, e aí vai acontecer o que? Olha aqui, ó, o crossing over. E nesse processo de crossing over que aconteceu, você, em vez de produzir somente 2 tipos de gametas, você está produzindo quantos tipos? 4. E olha assim, olha aqui, ó, Azão, Azinho, Bzinho, Czinho, que é um gameta parental. Azinho, Bzinho, Czão, que é uma das recombinações, a gente chama de gameta recombinante. Azão, Bzão, Czinho é uma das recombinações. E o Azão, Bzão, Czão é o outro gameta parental. Quando a gente faz essas análises, a taxa de crossing over é baixa. Ou seja, sempre você vai ter muito mais gametas parentais do que gametas recombinantes. E essa recombinação, o exercício vai te dizer. O exercício vai te falar qual é a taxa de crossing over para você fazer a conta. Beleza? Então presta atenção aqui. Crossing over. Nesses casos, a quantidade de gameta e, portanto, a frequência na descendência apresentarão diferenças em relação ao de híbrido, já que a incidência do crossing over é fundamental. O crossing over ou permuta é a troca de parte de cromossomos homólogos durante o processo de meiose, que a gente já falou, durante a prófase 1, e é um dos principais fatores para o aumento da variabilidade genética. Ele é essencial, ok? Então, vamos analisar aqui, olha. Novamente, você tem o gene Azão, o gene Bzão, o gene Azinho e o gene Bzinho. Nesse processo, o linkage, em tese, você teria somente gametas do tipo que Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, que são chamados de gametas do que? Parentais, porque eles vêm dos cromossomos da pessoa. Porém, se houver crossing over, o exercício vai ter que te dizer se está havendo crossing over. Não só, ele pode falar que está tendo a ligação, pode não haver crossing over. Tá? Pode não haver. Agora, havendo crossing over, essa permuta vai acontecer e você vai ter os chamados gametas recombinantes. O Azão Bzinho, ó, este com este, e o Azinho Bzão, este com este. E esses gametas da recombinação, do crossing over, são chamados de gametas recombinantes, enquanto que os gametas originais, eles são chamados de quê? Gametas parentais, ok? Então, os genes ligados. Na herança de genes ligados, a frequência de um gameta heterozigoto vai depender da taxa de crossing over, ou também chamada de taxa de recombinação entre cromossomos homólogos. Os gametas parentais, como a gente já frisou, são formados mesmo que não haja recombinação. E sempre, quando houver recombinação, eles vão aparecer em quantidades maiores. Enquanto que os gametas recombinantes, sempre que aparecerem, aparecem em menor quantidade, porque a taxa de crossing over nunca é de 100%. Ou seja, eles sempre vão aparecer. A taxa de crossing over é uma faixa de 2%, 0,3%, 0,4%. Nos exercícios, para facilitar as contas, eles botam uma taxa de crossing over exorbitantemente alta de tipo 16%, 8%. Tá? Então, essa é uma taxa extremamente alta, o que é irreal. Mas nos exercícios é só para vocês treinarem. Então, a taxa de crossing over ela vai ser expressa em porcentagem, correspondente à frequência de gametas recombinantes formados na gametogênese. Beleza? Então, prestando atenção aqui, olha só. Além disso, quando você tiver os genes ligados, você tem duas formas de ter esses genes ligados. Por exemplo, um indivíduo heterozigoto, está aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ele pode ter 2 tipos de ligações. Ele pode estar sendo ligado o gene dominante com o gene dominante, o recessivo com o recessivo. A gente fala que isso aqui é a posição cis, porque tá igual. Tá? Dominante, dominante de um lado, recessivo, recessivo do outro. Ou nós temos a posição trans, de trocado, de transverso, ou seja, o Azão está aqui, o dominante está aqui, e o outro dominante está no outro cromossomo, olha só. Então, o recessivo está aqui, o outro recessivo está no outro. Então, essa aqui é a posição cis. Então, eles podem falar assim no exercício, um duplo heterozigoto de posição trans, como é que ele vai estar ligado? Um gene dominante com o gene recessivo com o gene dominante. Se você fala um duplo heterozigoto de posição cis, o dominante está ligado com o dominante, o recessivo com o recessivo. Ok? Beleza?
Então agora a gente vai treinar um exercício para vocês entenderem essa taxa de crossing over e também o posicionamento. Então, bora lá. Supondo a existência de dois genes A e B localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Então, a permuta que acontece, a troca, o crossing over, é de 16%. Do cruzamento de um macho de híbrido com genótipos cis e uma fêmea azão, azinho, bezinho, azinho, azinho, bezinho, bezinho, qual a frequência esperada para a geração filial de um genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender e interpretar esse gene. Olha só. O homem, como a gente já falou aqui, ele é duplo heterozigoto, então ele é azão, azinho, bezão, bezinho, ligado na posição cis. Como eu expliquei, a posição cis você vai ter o gene dominante de um lado, o gene dominante do outro. Recessivo de um lado, recessivo do outro. Ok até aqui. Tá? Ou seja, ele pode ser expresso assim, olha. Se eles às vezes botam lá um homem duplo heterozigoto, aí bota assim, ó, azão, bezão, barra, azinho, bezinho, ou dupla barra. Pode estar com uma barra só ou dupla barra, tá? Azão, 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 barra, azinho, bezinho. Significa que ele está ligado na posição cis. Se você tivesse assim, ó, azão, bezinho, barra, azinho, bezão, é porque ele está ligado na posição o quê? Trans. Mas esquece aquilo dali, que aquilo dali não tem nada a ver com esse exercício que eu estou falando. Deixa eu voltar, pegando a caneta. Ok, até aqui. A mulher, gente, presta atenção. A mulher, ela é o quê? Azinho, bezinho, azinho, bezinho. Ok, olha só, e nós temos aqui o homem e a mulher. Não tem nenhum problema aqui, nós conseguimos identificar. Vamos a fazer as análises. Como assim, professor? Ele fala que está acontecendo o crossing over. Olha aqui, ó. Não podem esquecer disso. Ele está avisando para vocês que o crossing over está acontecendo, olha. Aqui, numa taxa de quantos por cento? 16%. Ele está avisando que está havendo crossing over numa taxa de 16%. Ou seja, você tem a troca aqui e aqui, e a troca aqui e aqui. Ou seja, os gametas parentais são quem? Azão, bezão, azinho, bezinho, nesse caso, são os gametas parentais. Qual é o gameta da mulher? Parental. Azinho, bezinho e só azinho, bezinho. Não tem para onde correr. É os dois. Tanto aqui, é azinho, bezinho. São gametas que a mulher produz. Uma vez que a taxa de crossing over é de 16%, você tem também os genes recombinantes. Então, aqui, esse daqui é o parental e aqui embaixo os recombinantes. Você teria o quê? Azão, bezinho e azinho, bezão. E aí? E agora, professor? Bom, presta atenção. Nós temos uma taxa de recombinação de 16%. Se nós temos uma taxa de recombinação de 16%, nós vamos ter o quê? Qual é a probabilidade de saírem os gametas parentais? A probabilidade de sair gameta parental é 100 menos os 16% da taxa de crossing over. Ou seja, aqui, se sair ambos, é de quanto? 16%. E de sair ambos aqui, é de 84%. Então, pode sair, tanto saindo azão, bezão, quanto azinho, bezinho, eles saem em 84%. E esse aqui, 16%. Ou seja, sair azão, bezão, a probabilidade é de sair quantos por cento? 42%. A probabilidade de sair azinho, bezinho é de quantos por cento? 42%. A probabilidade de sair azão, bezinho, 8%. E a probabilidade de sair azinho, bezinho, azão, bezinho, a sair azinho, bezão é de 8% também. Tá? 8 mais 8, 16, 42 mais 42, 84. Aí esse aqui, professor, esse é de 100%, então a gente vai sempre considerar ele como 1. Ah, mas e o crossing over dele, professor? Faz o crossing over. O que é que vai acontecer no crossing over dessa mulher duplo recessiva? Se tiver, vai ser o quê?
mesmo que ocorra, vai dar o quê? Sempre Azinho, Bzinho. Então é 1. O que nós vamos ter aqui? Olha lá. O que nós vamos ter? Quais são os possíveis gametas a serem formados? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Qual a probabilidade de sair esse gameta? 42%, porque esse é 1, então não muda. Não vai alterar. Esse, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual é a probabilidade de sair essa combinação? Também 42%. A probabilidade de sair Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho é de quantos por cento? 8% do gameta recombinante. E Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho é o genótipo recombinante também de 8%. Bom, o que ele quer saber, na verdade, é um genótipo do indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Qual que é ele aqui? Ó? 42%. Letra C de Cristo. Ok? Então, observem que não é difícil. Você só vai ter que lembrar da permuta gênica e que essa permuta, está acontecendo a permuta. Se aconteceu a permuta em 16%, 16% é a permuta. Metade, metade são os gametas formados, 8, 8, como nós mostramos aqui no nosso exercício. É difícil de fazer? Não é difícil de fazer. É basicamente tudo que vocês já aprenderam. Porém, agora nós temos essa ideia dos genes ligados. Então, vocês vão ter que ficar atentos a isso. Beleza? Acabou, professor? Não, não acabamos ainda. Porque agora a gente vai falar dos chamados mapas genéticos. Como assim? Porque os genes ligados acabam gerando os chamados mapas gênicos ou mapas genéticos. O mapa genético ou mapa cromossômico é a representação da posição dos genes no cromossomo. Ela está diretamente ligada à taxa de crossing over. Por quê? Você consegue saber a posição mais ou menos do gene de acordo com a taxa de crossing over. Porque se um gene está na ponta de cada um cromossomo e o outro está na ponta do mesmo cromossomo, mas na ponta oposta, a probabilidade de ocorrer crossing over é maior. Logo, a taxa de crossing over é maior. Se esse gene estiver próximo um do outro, se tiver um gene próximo, a taxa de crossing over é menor. A probabilidade de haver permuta de crossing over é pequena. Então, é usado a taxa de crossing over como medida de distância entre os genes. A gente chama essa medida de distância de unidades de recombinação, ou simplesmente de morganídeos. São as unidades usadas para determinar a porcentagem. Então, se você fala assim, ó, a taxa de crossing over entre o gene A e o gene B é de 16%, ou seja, a distância entre eles é de 16 morganídeos, ou de 16 unidades de recombinação. E assim por diante. Vamos mostrar aqui este exemplo aqui. Ó. Um cromossomo há a seguinte frequência de recombinação entre 4 genes diferentes. O gene A, o B, o C e o D. 4. Aí você vai pegar sempre, na hora de fazer isso, você pega a maior, porque se o maior é o que está mais longe, mais distante. Se é o mais distante, você tem lá, entre o gene A e o gene B, a taxa de recombinação é de quanto? Ó, 45. Você vai colocar o cromossomo lá e você vai botar eles nas extremidades, porque eles são a taxa de recombinação mais longe. Então ficaria assim, olha. Ou seja, entre o ponto A, deixa eu pegar minha ponteira a laser, fazendo um favor aqui, entre o ponto A e o ponto B, tem 45 unidades de recombinação ou simplesmente 45 morganídeos. Então você sabe onde está o A, onde está o B. Depois disso, você vai para o outro mais longo, que seria quem? O A e o D, que é 40. Olha lá, você põe ele a 40. Se você põe ele a 40, o que você vai ter? Entre A e D, 40 morganídeos. Observe que você já pôs entre A e D, deu 40. B e D deu quanto? 5. Olha aqui, ó. Tá vendo? Mas vamos continuar com os maiores. O A com o C. Pegando aqui, ó, o A e o C, 20%. Então, ele está aqui no meio certinho. A e C, 20%. Aí você vem aqui, ó, entre C e B, tem o que, ó? 25, porque entre C e D tem 20, ó, entre C e D tem 20, logo, entre C e B vai ter o que, ó? 25.
Então, e assim você consegue saber, mais ou menos, utilizando as taxas de crossing over, né, foi a primeira vez que agora a gente faz esse mapeamento genético por sequenciamento. Pega o material genético, destrincha, vai fazendo sequenciamento para saber onde estão os genes e analisar especificamente. Antigamente, para você saber a posição do gene, obrigatoriamente você precisava das taxas de crossing over, para poder saber especificamente onde estava. E ainda é usado esse mapeamento genético muito nos laboratórios, para saber se realmente ele está perto ou está longe do outro gene, quando ele foi inserido. Vamos fazer um treino aqui? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha caneta, tá? E um homem, azão, azinho, bezão, bezinho, com arranjo trans, teve um filho com uma mulher duplo homozigótica para os genes autossômicos. O gene azão é distante 8 unidades de recombinação do gene B. Olha só, você está utilizando as unidades de recombinação para me falar a taxa de crossing over. Presta atenção. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Colocar o homem. Olha lá. O homem ele é azão, azinho, bezão, bezinho. E a mulher é azão, azão, bezão, bezinho. Só que a posição do cara é uma posição trans. Ou seja, vai estar ligado o gene azão com o gene bezinho e o gene azinho com o gene bezão. Olha só. Aqui ó, você tem a posição trans, porque o dominante está pareado com o recessivo com o dominante. Do lado de cá vai ficar da mesma forma. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ele fala que a taxa de recombinação é de quanto? 8 unidades de recombinação. A taxa entre isso aqui é de 8 unidades, ou seja, a taxa de crossing over é de 8 unidades. Ou seja, 8% é a mesma coisa que dizer que 8%. Quais os gametas que o homem vai produzir? O homem vai produzir o gameta azão, bezinho, vai produzir o gene azinho, bezão. Esses dois aqui, olha, o azão, bezinho e o azinho bezão, são os gametas o quê? Parentais. O azão, bezão e o azinho, bezinho aqui, ó, são os gametas o quê? Recombinantes. Se esses aqui são os gametas recombinantes e esses ocorrem em 8%, a taxa de aparecer esse é de quanto? 4. A taxa de aparecer esse é de quanto? De 4. Se esse aqui é de 4 e esse é de 4, a taxa de aparecer ambos os dois aqui é de quanto? 92%. 92% é a taxa de probabilidade de aparecer esses dois aqui. Ou seja, 46% para esse, 46% para esse. Observe que sempre os gametas parentais eles vão possuir a maior probabilidade de aparecerem, em contrapartida, os gametas recombinantes, menor taxa. Esse aqui, 100%, porque não faz diferença haver crossing over, sempre vai dar azão, bezão para esse gameta. Ok? Aí, vamos fazer os cruzamentos possíveis. Então, você tem aqui, ó, azão, bezão. Você tem aqui, ó, azão, bezão com azinho, bezão. Vai dar o quê? Ó? Azão, bezão, bezinho. Qual a probabilidade de sair isso? 46%. Azão, azinho, bezão, bezão. Qual a probabilidade de aparecer esse? 46%. E os recombinantes? Azão, bezão, bezão. Qual a taxa de aparecer esse? 4%. E azão, azinho, bezão, bezinho, também 4%. Aí ele pergunta qual a menor probabilidade dos genótipos para essa criança. Azão, bezão, bezão. Então, esse está errado. Esse está errado. Azão, bezão, bezão. E o outro, azão, azinho, bezinho, bezinho. Letra C de Cristo para esta questão aqui. Ok? Então, observe que você está utilizando a unidade de recombinação para saber a taxa de crossing over. Muito importante. Outro exemplo, agora de exercício, a gente vai analisar novamente aquilo que a gente tinha mostrado para vocês. Analisando-se dois pares de genes ligados, representados pelo díhbrido BR, B
Bzão, Rzão, barra Bzinho, Rzinho, em uma certa espécie, apresentou a seguinte produção de gametas. Então, presta atenção. A gente sabe que o gene está ligado, olha aqui, ó, pelo negócio na posição o quê? Na posição cis. Está representado Bzão, Rzão, Bzinho, Rzinho. Olha aqui, ó. Está representado aqui, olha. Tá vendo? Está com a barra. Então, esses dois estão ligados, esses outros dois estão ligados. Tá? Ok? Ou seja, quais os gametas que esse cara aqui produz sendo gameta parental? Este e estes são os gametas parentais. Beleza? Enquanto que estes dois aqui são os gametas recombinantes. A taxa total de crossing over, é de quantos por cento? De 3%. Se você sabe agora a taxa total de crossing over que ocorreu, que é de 3%, ele pergunta aqui, podemos concluir que a distância entre o gene B e R é a taxa de crossing over. Qual é a taxa de crossing over? 3%. Ou seja, 3 unidades de recombinação, ou, mesma coisa que dizer, 3 morganídeos. Tá? Não, você não faz a análise pelos gametas parentais. Você faz a análise pelos gametas recombinantes. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Tá? A gente se vê no nosso próximo encontro e eu espero vocês na nossa próxima aula. Valeu! Sou uma batatinha enterrada na terra,